aqui no estúdio da Rádio Cidade, recebendo Samuel Tessaro, falando de tecnologia para todos. Bom dia, Samuel. Bom dia, Bruno. Bom dia, Gabriel. Bom dia quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Para mim é uma honra, muito prazer estar aqui com vocês conversando sobre tecnologia. Legal. Nosso tema hoje, como lidar com a inteligência artificial. Assunto super importante, é tendência, ainda é novidade para algumas pessoas, né? E é uma ferramenta que está aí para todos usarem, Samuel. Verdade. Hoje nós estamos vivendo um hype. Hype é quando o assunto está em alta. No que diz respeito à inteligência artificial. Então tem muita gente falando, tem muita gente escrevendo sobre isso, muitas notícias saindo. E hoje a gente precisa ter uma conversa mais séria, mais pautada sobre inteligência artificial. Porque muitas pessoas começam a observar o avanço da tecnologia e da inteligência artificial e começam até a ficar com medo. Com medo de serem substituídas pela máquina, com medo de serem substituídas pelas ferramentas, pela IA. E hoje a gente vai conversar sobre como sobreviver a esse mundo de transformações, como se destacar em um ambiente onde a inteligência artificial já faz muita coisa, já produz muita coisa. Recentemente, nós vimos o que aconteceu com a NVIDIA. Para quem não sabe, a NVIDIA é uma empresa que produz placas, placas de computador, e a NVIDIA recentemente bateu um valor de mercado muito grande. Por quê? Por causa da inflação no que diz respeito à inteligência artificial, por causa do hype da inteligência artificial. Nós vemos uma empresa igual a NVIDIA, batendo números que nunca tinha batido anteriormente, uma empresa do S&P 500. Por quê? Porque a IA realmente está em voga, está em alta. Mas a grande pergunta é, como se destacar nesse meio de tanta evolução, de mudanças tão rápidas? E a primeira coisa que é legal a gente falar é sobre a capacidade de aprendizado. Tá? Quem não aprende a usar essas ferramentas, usar as novas ferramentas, uma hora ou outra vai ficar para trás. Isso é fato. Profissionais que estão entrando no mercado agora, profissionais que estão chegando no mercado agora, é importante que eles aprendam a usar as novas ferramentas. É importante que eles aprendam a usar as novas tecnologias. Tenham elas relação com IA ou não. Quem não aprender a usar as ferramentas, com toda certeza vai ficar para trás. Quem não aprender e quem não se atualizar a entender o que está acontecendo, com certeza vai ficar para trás, infelizmente. É verdade, porque felizmente, né, hoje a tecnologia ela facilita vários meios que antigamente demorava muito tempo, ou até para você contratar alguém que possa fazer esse serviço que a inteligência faz, né? Você teria que, por exemplo, buscar um profissional para saúde, buscar um profissional para mecânica, buscar um profissional. A inteligência artificial hoje ela já pensa tudo para você, né? Exatamente. Estávamos até conversando anteriormente que se você quer, por exemplo, ter novas ideias, você pode ir até o chat GPT, você vai até o chat GPT e você pede ele uma sugestão, uma lista de sugestões de novas ideias. E ele já vai te sugerir ideias para você desenvolver. Então, por exemplo, você quer criar uma postagem no Instagram, você vai até o chat GPT e pede ele ideias e sugestões de posts para você colocar no seu Instagram. Em algum momento ele vai te sugerir alguma coisa que você gosta, que você acha interessante. Então, um processo que antes você estava sozinho, agora você tem uma ferramenta te auxiliando. Podemos falar, por exemplo, sobre ferramentas que geram imagens. Existem hoje ferramentas que você apenas solicita a ela gerar imagens e ela vai gerar uma imagem com base no seu prompt. Então, por exemplo, vou falar uma coisa bizarra aqui. Quero um elefante em cima de uma casa, numa bicicleta. A inteligência artificial vai gerar uma imagem com exatamente aquilo que eu estou pedindo. O que antes você demandaria um designer, alguém especializado para construir toda uma imagem, hoje a inteligência já te dá um input inicial a respeito disso. E é isso, mano, né? Nessa tendência e para quem já usa, como saber limitar também, né? Até para que seu desenvolvimento não seja também estagnado, né? A gente sabe que para usar essa ferramenta precisa saber usar, senão ela também não te entrega aquilo que você almejava, né? Exatamente. Eu sempre aponto que essas ferramentas que geram imagens, que geram vídeos, que geram textos, elas são ferramentas que eu chamo de ferramentas auxiliares. Como assim ferramenta auxiliar? Você precisa ter uma base em algum assunto
e você solicita um auxílio a essas ferramentas. Então, por exemplo, eu sou um nutricionista e eu quero melhorar o meu Instagram. Eu tenho todo o conhecimento de nutrição, eu tenho toda aquela base técnica, toda a base que eu demorei anos para aprender e absorver. E agora eu peço auxílio, eu uso essas ferramentas como auxílio à minha atividade principal de nutricionista. Então é claro que a IA, ela não vai fazer tudo para mim. A gente tem que deixar bem claro, a inteligência artificial não vai fazer tudo para mim. Ela vai fazer uma parte daquilo que eu preciso como uma ferramenta auxiliar. Como, por exemplo, o caso das imagens. Hoje eu consigo gerar imagens que eu não tinha como com inteligência artificial. Hoje eu consigo gerar textos com inteligência artificial. Tudo isso como mecanismo auxiliar de todo o processo. Ô Samuel, antes, né, de usar esse termo, de ter essa ferramenta, as pessoas, né, muito comum, buscavam as coisas no Google. Hoje o Google é a mesma ferramenta ou ela também evoluiu? O que você pode dizer? Perfeito. Olha, o que eu posso falar é com base na minha percepção pessoal, tá? Hoje eu uso menos o Google. E não é somente por causa do hype do crescimento da IA. Eu percebi que o Google ele não me apresenta mais os melhores resultados hoje em dia. Até por uma questão de SEO e tudo mais. Eu penso que a forma com que os buscadores funcionam hoje, eles vão ser com o tempo depreciados. Eu não acho que o Google como buscador vai acabar do dia para a noite. Eu não acho que essas ferramentas elas irão acabar. Só que é aquilo. Nós vivemos, né, não eu, mas a sociedade como um todo viveu por muito tempo, indo em bibliotecas e consultando enciclopédias. Sim. Isso foi normal por muito tempo. Aí veio o Google. O Google, o buscador, a tecnologia de buscador se apresentou como a melhor ferramenta de pesquisa por muito tempo. Eu acho que, com o passar do tempo, outras ferramentas irão surgir e apresentarão resultados melhores do que as ferramentas de hoje. Isso implica na evolução da tecnologia. A Perfeito. tecnologia é assim mesmo. Com Só, certeza. só que a gente sempre tem que deixar o alerta. Por quê? Da mesma forma que você, profissional que está me ouvindo, vai usar a inteligência artificial para benefício próprio, para benefício do seu próprio negócio, existem pessoas que estão com más intenções. Então, por exemplo, hoje você pode topar com propagandas no Instagram com o Celso Russomano falando, que não é o Celso Russomano falando. É a IA que usou da imagem dele, que usou da face dele, da voz dele, porque tem inteligências que replicam voz, que usou desses elementos para criar uma propaganda falsa de um item, de um produto que não existe. Então, sempre fica o alerta. Se alguém te ligar, se alguém te mandar mensagem com a voz de um parente que você conhece, por favor, tenha muita atenção. Porque da mesma forma que pessoas vão utilizar da IA para benefícios próprios e crescimento pessoal, vão ter golpistas procurando clonar a sua voz, clonar a voz dos seus parentes. Por exemplo, eu falo muito na internet. A minha voz está disponível publicamente. Em algum momento, algum golpista pode pegar esses elementos. Eu tenho horas de vídeos no YouTube disponíveis para serem treinadas por uma IA e alguém pode simplesmente copiar a minha voz, copiar o meu rosto. Com o texto que quiser, né? Contexto que quiser. E esse é o grande problema. Então, sempre ter muita atenção redobrada, tá? Usar a inteligência para o seu desenvolvimento pessoal, mas ter muita atenção redobrada e não tratar agora, se você viu o rosto de alguém, ou se viu a imagem de alguém, ou se alguém está com a voz, por favor, sempre tenha a verificação em pares. Samuel, dê algum exemplo aí de buscas, né, de inteligência artificial que os usuários, os ouvintes podem estar buscando, né, e conhecer um primeiro contato, talvez para alguns, né? Perfeito. A mais conhecida delas, que trouxe esse hype, foi a da OpenAI, que é o ChatGPT. Então procure ChatGPT no Google, que você vai encontrar essa inteligência artificial. Ela trabalha principalmente com textos. Então você vai ter lá um campo de busca, como se fosse um campo de busca, um chat, e você pode solicitar coisas para ele. Então, assim como você me solicitaria um item, você pode solicitar para ele. Você pergunta, ó, escreva um texto para mim sobre esse assunto, faça uma lista de 10 coisas. Pode perguntar para ele com linguagem natural. Pergunta como se estivesse perguntando para uma outra pessoa. Uma outra ferramenta muito legal é o Leonardo.ai, que ele trabalha com imagens. Então, da mesma forma que o ChatGPT gera textos, o Leonardo.ai gera imagens. Então, você solicita uma imagem para ele e ele vai gerar uma imagem para você. Essas são as duas ferramentas principais. Mas se você pesquisar por diretórios de ferramentas de inteligência artificial,
você vai ver que existem. Resolução de cálculos. Tem também. Tem ferramentas que trabalham com resolução de cálculo. Trabalham resolvendo dever de escola, por exemplo. Tem ferramentas que fazem isso. Você tira uma foto de uma equação, ela já mostra o resultado. Tem ferramentas que fazem isso. E assim, tem ferramentas de tudo qualquer tipo. E hoje a gente vai ver um crescimento nesse mundo de ferramentas e soluções que trabalham com essas metodologias. E aí o desafio do empresário, do empreendedor, né? Enfim, do seu desenvolvimento pessoal, intelectual também, para acompanhar essa tendência, né, Samuel? Exatamente. Eu É sei. uma tendência que não tem volta, né? A era digital sempre consegue se imaginar sem a internet, sem os dispositivos. Exatamente, eu fico pensando, né, na época que surgiu o Google, muitas pessoas tendo resistência ao Google. Ah, não, porque isso, não sei o que lá, veio que surgiu, ficou. Então, assim, não adianta a gente criar uma falsa resistência a essas coisas. A gente tem que aprender a usar. Aprender a usar da melhor maneira, aprender a usar da maneira mais assertiva, da maneira que vai trazer mais benefícios a nós próprios. E, de fato, fazer o uso, aprender e usar para o nosso crescimento. Samuel Tessaro falando de tecnologia para todos aqui na Rádio Cidade, hoje, quarta-feira, né? Eu tô Isso achando aí. que hoje era quinta já, né? Ainda Meiuca da não. semana, quarta-feira, Semana passa rápido demais, né, passa Bruno? muito rápido. E falando especialmente como lidar com a inteligência artificial aqui para você ouvinte, você internauta. Algo mais a acrescentar, Samuel? Aquela dica de sempre. Vamos estudar, vamos aprender e vamos tirar o máximo da tecnologia porque ela foi feita para todos. Tá certo. Muito obrigado, Samuel. Te agradeço. Semana que vem um novo encontro aqui na Rádio Cidade com tecnologia para todos. Isso aí, semana que vem estamos aí. Tá na cidade, tá sempre bom demais, 9 horas e 1 minutinho.